Gente, vamos falar um pouquinho de home care? Home care, atendimento domiciliar, né? A maioria de nós, fisioterapeutas, saímos da graduação e a gente já vai direto para um home care da vida, né? Só que acontece, gente, tem que entender que home care é como qualquer outra empresa. É como clínica, é como área hospitalar, só que muita gente não leva isso em consideração. Ah, meu primeiro emprego, não fiz pós ou ainda estou terminando a pós, vou fazer home care. É um quebra-galho. Não é quebra-galho. Na verdade, o home care, ele é como qualquer outra empresa. Você tem as suas responsabilidades, você tem as suas obrigações, assim como qualquer outra empresa. Não é porque o trabalho é na rua e que você está indo até o domicílio do paciente que é um emprego qualquer. Não, não é. A partir do momento que a gente sai da faculdade e a gente se compromete a atender o paciente, a gente tem que atender o paciente bem, não importa onde, se é no home care, se é numa clínica, se é no hospital, a gente está ali para passar as nossas técnicas, seja num lugar ou no outro, né? Mas por que eu resolvi falar um pouco de home care? Porque eu trabalhei muitos anos em home care, tanto na área externa como na área interna. E aí eu me deparo muito com algumas situações engraçadas. Que, primeiro, quando a gente vai atrás de um emprego no hospital, às vezes a gente só tem aqueles equipamentos que a gente aprendeu na pós. E olha lá. Mas quando chega no home care, parece que o BiPAP, o CPAP, o cilindro de oxigênio, o concentrador, ele virou um bicho de sete cabeças. Eu não sei se é porque ali na residência é só você e você, de frente no hospital, que você tem outros profissionais da sua área, que você pode pedir um help. E fora isso, as pessoas têm o hábito de pegar os pacientes e no dia seguinte devolver os pacientes, como se não tivesse nenhuma responsabilidade em cima daquele atendimento. E é tão desagradável. Eu não estou querendo dizer com isso que, poxa, eu não posso ter outras oportunidades, eu não posso ir trabalhar em outro lugar, pode e deve, né? Tudo que for bom para melhorar a nossa questão profissional, financeira, a gente tem que fazer por onde, né? Então aqui eu coloquei algumas coisas que eu vejo por aí e que tanto de positivo como negativo, né? Então o home care, para que serve um home care? O home care serve para você fazer o atendimento. O home care, na verdade, é quando o paciente, a maioria das vezes, é quando o paciente tem uma alta hospitalar. Então, a família, ela tem que entender que a partir do momento que o paciente tem aquela alta hospitalar, vai um profissional até a sua residência, mas existe um início, um meio e um fim, onde não é dito isso. Nos últimos tempos, os profissionais, tanto do home care mesmo, até mesmo nós como fisioterapeutas, a gente vai na casa do paciente, a gente começa a atender, ou o home care vai fazer implantação e muitas vezes não é dito como que funciona mesmo um home care. E aí, muitas vezes o paciente ele já tem condições de alta, ele tem uma melhora do quadro, não consegue nem reduzir o programa e não consegue dar alta para o paciente. Por quê? Porque não é explicado para ele que existe o início, o meio e o fim. Que a partir do momento que ele tem alta hospitalar e que ele vai fazer atendimento em casa, ele vai ficar com aquele profissional por um tempo, mas a partir do momento que ele já tem condições de ir para uma clínica, ali termina para ele o home care. E que quando a gente dá alta da fisioterapia, a gente não está dando alta da fisio em si, a gente está dando alta da fisioterapia dentro do home care, a domicílio, e que ele tem condições de ir para uma clínica onde ele vai dar continuidade na fisioterapia. Muitas vezes isso não é dito para o paciente. Ou quando é dito,
É dito talvez de uma forma que eles não entendam, ou eles se fazem de uma forma que não é entendido. Então, nós, como fisioterapeutas, a gente vai lá, a gente faz avaliação de acordo com a fisioterapia, porque existe avaliação médica onde ele dá o diagnóstico e para nós o diagnóstico do médico é diferente do diagnóstico da fisioterapia, porque às vezes o médico colocou, sei lá, o paciente está com um exemplo, artrose no joelho. Tá, artrose no joelho é a patologia que ele tem, é o diagnóstico do médico, mas qual é a nossa avaliação diante desse diagnóstico que foi passado? Como que tá aquele quadril? Existe uma simetria? Como que tá aquele joelho? Existe uma simetria? Existe uma hiperextensão no joelho? Como que tá aquele pé? Aquele pé é um pé var, um pé valgo? Aquele joelho também é um var, um valgo? Existe toda a nossa avaliação que é diferente. E que muitas vezes é através da nossa avaliação que a gente consegue melhorar a questão ali do paciente, tá? Porque a gente sabe que uma artrose, ela não tem cura, mas às vezes aquilo que o paciente está sentindo, ele está sentindo uma dor onde a gente vai tratar com analgesia e às vezes o foco do problema não é naquele joelho, está sendo lá em cima na lombar, está sendo lá embaixo naquele pé e por aí vai, tá? Então a gente faz nossa avaliação. O atendimento do home care em torno de uns 40 minutos, 45 minutos, enfim, depende muito daquela empresa que você está trabalhando, né? Só que esse atendimento, ele tem que ser dito para a família que não é os 40 minutos você lá somente atendendo o paciente, não. Os 40 minutos é em cima do atendimento, os 40 minutos é em cima da sua evolução, os 40 minutos é em cima da sua orientação, tá? Porque senão o profissional também acaba ficando lá 1 hora, 2 horas, só nessa questão, faz o atendimento, aí depois vai orientar, depois vai evoluir, não é bem isso, né? E os equipamentos, quais são os equipamentos que é de nossa responsabilidade como físio dentro da casa? É o BIPAP, ou o CPAP, o cilindro de O2, o concentrador, o aspirador. Por mais que um paciente de alta complexidade, que a equipe da enfermagem também aspira, porque a gente só fica lá 40 minutos, ou em um atendimento, ou em 2 atendimentos por dia, a maior parte do tempo, quem tá ali é a equipe de enfermagem. Mas quando eu falo nossa responsabilidade, eu não tô querendo dizer que o coletor lá do aspirador portátil tá cheio de secreção e aí no dia seguinte a gente tem que lavar. Não é isso, o nosso tempo é muito curto, então cabe a enfermagem também tá fazendo isso, nos ajudando. Até porque enquanto o pessoal da enfermagem fica na casa 12 horas, a gente fica uns 40 minutos, mais ou menos, tá? No BIPAP e no CPAP, atrás, existe uma esponjinha e um filtro. O filtro é um filtro branco e tem uma outra que é uma esponjinha, tá? Então, o filtro branco, se é um paciente que faz uso contínuo desse BIPAP, desse CPAP, dependendo, você pode pedir troca para uma vez por semana, ou a cada 10 dias, 20 dias, enfim. Depende de como é o uso desse equipamento. Já a esponja cinza, a gente não pede troca. Então, a gente lava e é da nossa responsabilidade. Lógico que nada impede, como eu disse, nosso tempo é curto, pedir também um help lá para enfermagem, né? Mas é de nossa responsabilidade, sim, tirar a parte de trás lá do equipamento, pegar essa esponjinha e lavar e deixar secar, ou no término do atendimento você colocar de volta, ou pedir depois para o pessoal da enfermagem colocar para você, né? Então, gente, o que acontece aqui, né? A gente vê muito que quando é dito, é um paciente com questão respiratória e tá indo para casa com BIPAP.
Muitos profissionais não querem pegar porque acham o BIPAP ou o CPAP um bicho de 7 cabeças, e não é. Todos os equipamentos, ele já vem pré-programado. Às vezes, a empresa que está enviando o equipamento, ele já deixa nos parâmetros básicos, nos parâmetros fisiológicos. Cabe a gente alterar esses parâmetros de acordo com o diagnóstico do paciente. Tem equipamentos, lógico, que o desbloqueio, já vem bloqueado, então, que é justamente para ninguém ficar alterando, exceto o fisioterapeuta. Mas, às vezes a gente olha para aquele equipamento, porque são inúmeros, a gente não sabe fazer o desbloqueio. Tem um antigo que você coloca os 2 dedos na frente, tira e põe da tomada, tem os atuais que geralmente são os 2 botões ali da frente que você aperta para desbloquear, enfim. Tem outros que realmente a gente não sabe. E não é porque você não sabe desbloquear que você não deve pegar um paciente respiratório. É até uma forma a mais de estar aprendendo ali no dia a dia, né? Se você não sabe, se o paciente veio para fazer um exercício, se você não sabe, tira foto do modelo desse equipamento. Quando chegar em casa, dá uma pesquisada, dá uma olhada. E aí faz naquele momento os exercícios com aqueles parâmetros que estão ali, tá? E aí depois você vai no dia seguinte, se for o caso, e altera, faz o ajuste dos parâmetros de acordo com a patologia do paciente. O que não pode é um paciente, sei lá, que tem uma doença obstrutiva e está ali nos parâmetros fisiológicos e você manter aqueles parâmetros. Porque às vezes aqueles parâmetros fisiológicos, ele não é de acordo com o diagnóstico daquele paciente, então você tem que fazer alteração sim, seja para exercício ou seja para uso contínuo, tá? Os exercícios, então, nossa função também é orientar. A gente tem que orientar, a família tem que estar ciente que a partir do momento que houve uma melhora, eu não estou falando do paciente de alta complexidade. A partir do momento que o paciente teve uma melhora e que ele tem condições de ir sim de carro para uma clínica, é clínica, gente. Clínica, porque é lá que ele vai conseguir ter um ganho maior, é onde tem equipamentos. Até porque a gente do home care, a gente não tem hábito de ficar levando equipamentos. Exceto quando é paciente particular, que você tem uma coisa ou outra, ou num home care, que é convênio que você tem o hábito de pedir, compra uma bola, olha, deixa um lençol aqui perto para quando eu chegar e for fazer os exercícios. Isso, mas equipamentos mesmo é na clínica. Então a gente tem que orientar também, porque quando o paciente ele tem uma melhora, a família acha que tem que continuar com aquele atendimento, você não consegue nem reduzir a programação e nem dar alta. E aí o que acontece? A gente está no momento em que os hospitais eles estão lotados, né, por essa questão aí da pandemia. Só que da mesma forma que está tendo colapso na área hospitalar, vai chegar um momento que vai ter colapso também a domicílio, porque os profissionais eles não estão conseguindo dar alta para o paciente. E muitas vezes não está conseguindo reduzir a programação daquele paciente. Mas aquela redução não está acontecendo por quê? Aquela redução não está acontecendo por conta do home care, aquela redução não está acontecendo por conta da família, ou aquela redução não está acontecendo porque para você é cômodo, porque faz parte da sua rota, aquele paciente e tudo mais. Então a gente tem que parar para pensar que paciente não deixa de surgir. Só que se a gente continuar nessa pegada, vai chegar um momento que o home care também vai acabar tendo um colapso, a ponto de não ter mais profissionais para atender a quantidade, a demanda de pacientes que estão chegando para nós e que a gente não consegue lá no início orientar a família referente a essas questões, orientar a família que paciente de home care não é ad eterno, salvo algumas exceções. Eu não estou falando de pacientes de alta complexidade, tá bom? E aí vem a outra questão dentro de home care, que é os relatórios, né? Que muitas vezes a gente fica se questionando. Gente, mas para que tanto relatório? Por que eu tenho que mandar um relatório de avaliação? Por que eu tenho que mandar um relatório de prorrogação? Por que eu tenho que mandar um relatório de alta? Por quê? Porque se você avalia o paciente,
É necessário que o home care saiba como que está aquele paciente. Muitas vezes vai alguém do home care, do convênio, enfim, visitar o paciente no hospital, na casa e ver como está. Mas a gente precisa de uma documentação onde prova como que aquele paciente estava naquele momento da avaliação. O relatório de prorrogação é nada mais do que para você manter aquela programação, ou a redução daquele programa, ou o aumento daquele programa, ou até mesmo manter o paciente dentro do atendimento a domicílio, tá? É necessário. Alta do paciente, sim, é necessário um relatório de alta. A gente precisa saber como que aquele paciente estava no início do atendimento, no início do programa, e agora no término que ele está saindo, que ele está tendo alta. Essa alta é para quê? Essa alta é para dar continuidade, mas através de uma clínica, ou é uma alta a ponto de ter uma alta definitiva, onde você só orientou a família com relação aos exercícios que ele vai dar continuidade, enfim, o paciente está bem. É necessário, e fora que o relatório não deixa de ser um documento, tá bom, gente? Nesses relatórios, o que é necessário ter? Sim, é necessário ter a história do paciente. Eu preciso saber se aquele paciente ele foi internado, mas ele foi internado por conta de uma pneumonia. Mas o que aconteceu? Por que ele internou? Ele já teve outros episódios anteriores, ele faz uso de uma sonda naso, ele come pela boca. O que aconteceu antes da internação? Ele teve algum desconforto respiratório, ele começou a ficar secretivo, ele ficou ruim, aí foi para o pronto-socorro, do pronto-socorro ele já internou, mas ele internou por qual motivo? Porque ali houve uma piora, o médico achou melhor manter ele ali dentro internado para estar fazendo apenas o acompanhamento. A gente precisa saber o quadro clínico dele atual, como que está esse quadro? Ele está em área ambiente? Ele faz uso de algum equipamento, ele vai para casa com algum equipamento. A ausculta pulmonar, como que está essa ausculta? Quem está vendo o paciente é você, mas quem está do outro lado precisa enxergar o paciente como um todo, é necessário isso. E a gente consegue enxergar o paciente como um todo a partir do momento que o profissional ele coloca tudo que ele está vendo com relação ao paciente. Assim a gente consegue visualizar aquilo que vocês visualizam, né? Então, o quadro clínico atual, como que está essa parte respiratória, como está essa parte motora, está em ar ambiente, está fazendo uso de catéter, quantos litros, ele está eupneico, como que está essa saturação, como que está esse padrão respiratório, como que está essa ausculta, ele tem uma tosse seca, uma tosse eficaz, ele é um paciente que precisa ser aspirado, quantas vezes é necessário ser aspirado, vai colocar também a parte motora, esse paciente anda, esse paciente não anda, ele consegue fazer mudança de decúbito, ele faz transferência de forma independente, ele é independente para as AVDs do dia a dia, esse paciente, qual é a força muscular dele? Tudo isso é necessário. E a programação, aquela que você realmente acha que é necessário como fisioterapeuta, e não porque a família diz que se diminuir, ela vai reclamar, ou é porque a programação atual é boa para você, para manter aquele paciente por conta da sua rota. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá, gente? Com relação também à parte burocrática, todos os atendimentos é necessário sim a gente colher assinatura. Foi na casa, o paciente não estava, mas ninguém te avisou, colhe como improdutiva. Se houve o atendimento, colhe assinatura normal ou coloca lá improdutiva. Evolução, sim, você tem que fazer uma evolução na pasta do paciente, como estava aquele paciente naquele momento, como estava a PA dele, como estava a saturação dele, qual foi a sua conduta diante daquele atendimento, é necessário você estar colocando, e os relatórios, né, que é mensal, quinzenal, semanal, que é necessário a gente estar mandando para as empresas que a gente trabalha, tá bom? Então, é o que eu falei, se o paciente não estava em casa, e ninguém te avisou, colhe como improdutiva. Se te ligaram e falaram, não precisa ir na casa do paciente, o paciente não está bem,
ou o paciente não quer o atendimento, ou ele foi para uma consulta, enfim. Aí você não colhe assinatura, tá bom? E aí, o que eu tinha dito lá no começo, né? Que às vezes a gente arruma um emprego de home care e a gente não leva muito em consideração. A gente acha que é só um bico, a gente acha que é só um bico, e que muitos o que fazem, que eu acho que é uma falta de profissionalismo muito grande, é você arrumar um outro emprego onde você acha que aquele emprego só porque é CLT, porque é numa clínica, porque é no hospital, você pode abandonar aqueles pacientes que você está naquele momento e nem sequer avisar lá para o home care, tá, gente? Mas a gente tem que levar em consideração que a partir do momento que nós somos fisioterapeutas, a gente também responde a um conselho. E esse conselho, ele diz, o CREFITO diz, se você pegar lá os artigos, ele vai dizer para você lá no artigo 15 que você não pode abandonar o paciente em meio ao tratamento. Quando eu digo abandonar, eu não estou dizendo que você, como eu disse, que você não pode arrumar um emprego, você pode, mas gente, avisa o home care, fala que você não vai mais naquele paciente, ou dê pelo menos um tempo para o home care ele poder arrumar um outro profissional para colocar lá no seu lugar, porque a gente também tem que usar essa questão da empatia. E se fosse um familiar seu, não é? Se fosse você gostaria que o profissional abandonasse alguém da sua família, no dia seguinte nem sequer desse a satisfação para você e para o home care, onde você ficaria sem atendimento ou o seu familiar, e aí o home care até descobrir, até mandar um outro profissional, porque profissional a gente não tira da cartola, e isso a gente, quando a gente está do lado de fora, a gente não leva em consideração, tá? E esses pacientes também que a gente está atendendo, você não pode simplesmente chegar lá, tirar foto, sem autorização da família ou do paciente, tá? Porque às vezes a gente acha que só porque pegou amizade com o familiar, a gente acha que faz parte da família e a gente acha que pode tirar foto, colocar lá nas redes sociais que o paciente está assim, que o paciente melhorou e não pode, tá? E também dentro do home care é obrigatória a inscrição no conselho, tá? Artigo 3 lá do nosso conselho. Mesmo que seja apenas só uma autorização, mas é necessário, tá? Para você dar continuidade aí nos atendimentos ou até mesmo iniciar os atendimentos com esses pacientes, tá bom? E mais uma coisa, gente, quando a gente inicia os atendimentos com home care, a gente também tem que ter alguns cuidados, onde esses cuidados, ele também inclui um jaleco, você estar indo na casa do paciente com uma roupa confortável. Quando eu falo uma roupa confortável, não é você comprar uma roupa cara ou ir com a roupa que você geralmente sai, eu não tô falando disso, eu digo roupa confortável no sentido, ou ao contrário, né? Confortável, às vezes a pessoa pode entender que é um chinelo, uma bermuda, uma sainha, uma mini blusa, e não é isso. É uma roupa que seja de acordo para você estar ali no dia a dia trabalhando, onde não tem um decote, onde não é uma mini saia, onde não é um chinelão, onde não é um bermudão. Até porque você não deixa de ser profissional porque você pegou amizade com a família. E é importante sim você usar um jaleco para estar entrando na casa da família, unhas e cabelos aparados, cortados, presos, a higienização que muitas vezes na correria, e ainda mais agora neste momento de pandemia, é você chegar na casa do paciente sim, é você lavar a mão, é você já chegar com a máscara, é você, se for o caso, usar luva, se for necessário, e você também levar os seus aparelhos. Por mais que tenha os aparelhos, que são os equipamentos do paciente, que é o concentrador, que é um cilindro, que é um BIPAP, um CPAP, etc., não cabe ao home care estar enviando, lógico, depende da complexidade do paciente,
um oxímetro, um esteto, um esfígeno e por aí vai. Nós, como profissionais, a gente também tem que ter o nosso kit que anda com a gente ali no dia a dia, tá? Até porque no hospital a gente usa um esteto, que é o nosso. Se você tá numa enfermaria que por algum motivo o paciente ali tá sem o oxímetro, se você tiver o seu oxímetro, você vai estar usando. Então, por que no home care a gente também não usa? Não é verdade? A gente tem que usar, a gente tem que ter esses nossos kitzinhos, tá bom?